Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de contração e dilatação de líquidos. Nós já vimos a dilatação linear, superficial e volumétrica dos sólidos. Chegou a hora de olhar um pouquinho a contração e dilatação dos líquidos. Pois é. Tá inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que ele é muito bem-vindo nesse canal. Olha só, gente, se fala muito em dilatação e contração nos sólidos, né? Mas pouco se fala dos líquidos, mas é bem importante que a gente entenda. Esse assunto também pode cair no Enem dos vestibulares, pode ser cobrado na faculdade e nos colégios. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí. Bom, para começar, contração e dilatação de líquidos. É diferente da dos sólidos? Não. O líquido dilata linearmente, superficialmente e também volumetricamente. Porém, o líquido ele assume o volume do frasco que o contém. E nós temos um primeiro problema aqui, porque o frasco também vai dilatar e se contrair com variação de temperatura. Então, nós vamos ter um problema técnico quando a gente vai analisar a parte linear e a parte superficial. Por esse motivo, nos líquidos, a gente acaba dando um incentivo à dilatação do tipo volumétrica. Ela, para nós, é a mais importante. Então, a dilatação que nós vamos ver aqui é a dilatação volumétrica. Estou circulando lá. Essa é importante para nós, tá? E a equação, ela vai ficar igual à dos sólidos ou vai ter alguma alteração? Não, ela vai ter a mesma relação que tinha lá com os sólidos. Ou seja, a equação é a mesma. Eu diria até idêntica, certo? Lembra, na dilatação dos sólidos, nós tínhamos a variação do volume igual ao volume inicial, que multiplicava uma constante de dilatação do sólido, que era 3 vezes o alfa, era um gama, que era 3 vezes o alfa, vezes a variação da temperatura. Aqui não muda muito. Tá? Nós vamos ter a variação do volume do líquido é igual ao volume inicial do líquido que multiplica. Agora sim, é uma constante, mas é uma constante de dilatação do líquido, que a gente chama de constante de dilatação real do líquido, multiplicado pela variação de temperatura. Então, sempre lembrar que esse ΔV que a gente fala ali, ó, a variação do volume, que é o que a gente está calculando com essa equação, é o volume final menos o volume na origem, o volume inicial, certo? Então, nós temos aí como é que é? O ΔV, o que que é? A variação real do volume, que pode ser dado em metro cúbico. Prof, eu também posso trabalhar em litro? Se tu trabalhar com o ΔV em litro, o V0 vai ter que ser em litro também, tá, gente? Só isso que vai modificar-se. Se eu trabalhar com o ΔV em metro cúbico, aí o V0 tem que ser em metro cúbico também. Lembra que metro cúbico eu estou usando aí porque é do MKS, lembra? Das unidades fundamentais da física padronizadas pelo SI. MKS, metro, quilograma, segundo. Por isso que eu estou colocando em metro cúbico. Mas é muito comum também se trabalhar com litro aí, tá? Então, o volume inicial, que também ele pode ser em metro cúbico, mas também sem litro. O que eu não posso fazer, gente, é trabalhar um ΔV em metro cúbico e um V0 em litros. Aí não dá, aí está tudo errado. Aí deu errado. Tá? Então, o ΔV e o V0 tem que estar em unidades compatíveis, ou seja, na mesma unidade. Na mesma unidade, é isso. Tá? E aí aparece o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido. Ô, Doni, por que essa palavra real? É porque tem um aparente. A gente já vai dar uma olhada nisso, eu já vou acabar incentivando a gente a entender isso aí, que eu acho que é a pedrinha no sapato desse assunto aí. Tá? E o ΔT, a variação de temperatura, lembra, é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, a variação de temperatura. Lembra que essa variação de temperatura ela pode ser negativa no caso dos resfriamentos, em que há a contração do líquido. Quando há aquecimento, o ΔT é positivo e há então a dilatação do líquido. Entenderam a jogada? Olha só, vamos colocar alguns coeficientes destes, coeficientes de dilatação volumétrica real do líquido. Ali, o mercúrio, 1,8 vezes 10 na menos 4, a glicerina, 4,9 vezes 10 na menos 4, e o benzeno, 1,06 vezes 10 na menos 3. Muito bem. Olha só, gente, a gente tem que imaginar que por esses coeficientes serem um pouquinho maiores, eles são pequenininhos, né? Mas serem um pouquinho maiores que os sólidos, os líquidos geralmente dilatam mais do que os sólidos, tá? As partículas já estão mais afastadas
E uma relação de aquecimento faz com que elas se afastem mais ainda. Lembra que no sólido, tá, ele está com apenas um movimento vibracional. Já no líquido, as partículas que formam os líquidos têm movimento tanto vibracional quanto movimento de translação. Então, conforme tu varia a temperatura, acaba causando um maior afastamento das partículas e aí tá um aumento de volume, né? Então, o volume dos líquidos tende a aumentar mais que dos sólidos. Agora, tem uma coisa interessante. O líquido fica dentro de um recipiente, né? Dentro de um frasco, dentro de um local. E esse local também vai sofrer a dilatação. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa relação aí de dilatação. Porque o líquido dilata, mas o frasco também dilata. Por isso que nós vamos ter um volume de dilatação, um volume real, e vamos ter um volume que a gente vai verificar que ele não é real, ele é um volume chamado de aparente. Olha só, vamos pegar um exemplo para a gente entender. Eu peguei um frasco, tá? Ele está com 400 ml de um líquido dentro dele, tá? A 10 graus Celsius. Aí eu faço o aquecimento e o que acontece? Acontece um aumento do volume. Aí eu exagerei, botei a 600 ml. A variação aí é de 90 graus, já não é verdade? O volume final, vocês podem perceber, ele é maior que o volume inicial. E a temperatura final é maior que a temperatura inicial. ΔT positivo, né, prof? É, ΔT positivo. Agora, se eu pegar uma linha bem em cima do líquido ali, ó, a gente vê que aqueles 200 ml, tá, que houve o acréscimo ali, ó, esse acréscimo, ele vai ser uma variação de volume que a gente chama de aparente. Aparente. Então, aparentemente, aumentou 200 ml. Porém, lembra que o frasco também dilatou e o frasco também ficou maior. E como o líquido se adapta ao frasco, possivelmente o volume real vai ser maior do que esse volume aparente. Então, como é que eu calcularia o volume real, então? Bom, o volume real é calculado tendo esse volume aparente, no caso esses 200 ml que deu ali, mais o ΔV do frasco para esses 200 ml que aumentaram aí também, tá? Verificar o que aconteceu com o frasco, o aumento do frasco. Então, na verdade, o volume real, ele é o aparente mais aquilo que o frasco aumentou, porque o que o frasco aumentou, o que acontece? Fez com que o nível do líquido baixasse, né? Claro. Né? Então, eu vou somar esses dois aí. É muito comum também que nos perguntem, por exemplo, quantidade de líquido extravasado em um frasco que está completamente cheio. Então, é comum que aconteça isso. Por esse motivo, nós vamos agora, na sequência dessa nossa aula, fazer um teste para conseguir entender como funciona este assunto aqui, tá? Tá bom? Vamos ao teste? O teste proposto é o seguinte. Vamos ler? Olha só. Suponha um recipiente com capacidade de 1 litro, cheio de um líquido, que tem coeficiente 2 vezes maior que o coeficiente do material do recipiente, dado. Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1. Pergunta. Qual a quantidade de líquido que transbordará quando o conjunto sofrer uma variação de temperatura de 30 graus Celsius? Vamos coletar as informações aí e tentar entender esse teste lendo de novo. Primeiro ele coloca que tem um volume de 1 litro. Esse volume de 1 litro é o volume inicial, não é verdade? É o volume inicial, tanto para o sólido quanto para o líquido. Tá? Lembra aí que vai dilatar o frasco e vai dilatar também o nosso amigão, o líquido. Outra coisa interessante, ele deu aqui o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, o gama do líquido, tá? Que é 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Eu copiei até de novo ali, tá? Por quê? Ele dá uma dica aqui, ele diz que esse valor é 2 vezes maior que o do material do recipiente. Ah, estou sublinhando lá o que é importante. Doni, isso quer dizer, então, que o gama para o sólido é a metade. Metade de 2 é 1. É 1 vezes 10 a menos 5. Seria isso? Exatamente. E o outro dado que ele fornece é no finalzinho do teste aqui, ó. Qual a quantidade de líquido? Tá? Então, ele coloca aqui que transbordará e ele dá para nós o ΔT. E o ΔT aí é de 30 graus Celsius. Essas são as informações matemáticas para a gente solucionar esse teste. Ele quer a quantidade de líquido que transbordará. Vamos lá, então? Bom, qual a quantidade de líquido que transbordará?
Eu vou chamar isso de volume de transborde. Eu vou botar aqui, ó, volume de transborde. O volume transbordará. Veja bem, o líquido vai dilatar, mas vai dilatar mais do que o sólido. Todo o excesso de líquido que dilatar vai sair de dentro do frasco. E é o que ele está querendo. Então, nós, como sabemos que o líquido ele dilata mais do que o sólido aí, o ΔV do líquido, descontado do ΔV do sólido, dá o volume que vai transbordar. Concordam comigo? Ou seja, o sólido vai dilatar, vai aumentar o seu volume. O líquido vai dilatar, vai aumentar o seu volume. Mas o quanto de líquido que transborda? O que transborda é aquilo de líquido que excede a variação do volume do sólido. Bom, essa é a ideia. Então, vamos ao cálculo. Primeira coisa que eu vou calcular aqui é o ΔV do líquido. O ΔV do líquido é o quê? O volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido vezes o ΔT. Vamos lá, então. O ΔV do líquido vai ser o quê? O volume inicial a gente já sabe que é 1. O gama a gente já sabe também que é 2 vezes 10 na menos 5. E o ΔT também a gente sabe. Tem todos os dados, né, gente? Show de bola. Então, o ΔV do líquido fica sendo o quê? 2 vezes 30, 60 vezes 10 na menos 5. Ou vocês podem colocar assim, ó, ΔV do líquido igual a 6 vezes 10 na menos 4 litros. Doni, litros porque eu usei litros no volume inicial, é isso? Se tu usar litros no volume inicial, o ΔV tem que ser em litros também. Tá bom? Beleza, né? Agora vamos calcular o ΔV do sólido. A gente tem todos os dados também. Parece bem tranquilo também. Ó, o ΔV do sólido, ou seja, o que o sólido vai dilatar. Seria o quê? O volume inicial do sólido, que também é 1 litro, né? Vezes o gama do sólido, que a gente já tem, que é a metade do gama do líquido. O do líquido é 2 vezes 10 a menos 5, do sólido é 1 vezes 10 a menos 5. Vezes o ΔT. Então, o ΔV do sólido é igual a 1 vezes o gama do sólido. Você não vai cair nessa pegadinha, isso aqui parece pegadinha, hein? Tem gente que bota 4 aqui, não se dá por conta de ler aquele 2 vezes maior e coloca 2 vezes maior do que o número que tem ali. Errou tudo. O do líquido é 2 vezes maior que o do sólido. E se o do líquido é 2, o do sólido então é a metade, é 1. É isso aí. A gente tem que ter cuidado, né? A leitura e a interpretação, elas vão ser bem importantes aí, né? Então, olha só quanto vai dar. 1 vezes 1 vezes 30, dá 30 vezes 10 na menos 5, que a gente também pode colocar, né? ΔV do sólido é igual a 3 vezes 10 na menos 4 litros. Muito bem. Agora estamos tudo na mão para calcular, né? Qual seria o valor aí? O valor do volume transbordado. Vamos lá, então. Seria o ΔV do líquido. Já calculei. 6 vezes 10 na menos 4. Menos o ΔV do sólido. 3 vezes 10 na menos 4. E aí eu tenho como resultado 3 vezes 10 na menos 4. O quê? Litros. Pode o problema me colocar a resposta em centímetro cúbico ou mililitro. Então, como a gente faz? A gente pode pegar esse resultado aqui, tá? E multiplicar por 1000. Lembra? Ó, 1 litro tem 1000 mililitros. Se eu multiplicar por 1000, então eu vou ter o quê? O resultado em centímetro cúbico ou mililitro. Se for o caso. Nós não temos as alternativas aí, mas se as alternativas viessem em centímetro cúbico, isso é muito comum no Enem, fazer essas transformações de unidades, tu terias assim, ó, como aqui tu multiplica por 10 na 13, lembra que 1000 é 10 na 3, então o resultado seria 3 vezes 10 na menos 4 vezes 10 na 3, ou seja, vai dar 3, conserva a base, soma os expoentes, menos 4 menos 3 vai dar menos 1, ou seja, 0,3, o que? Mililitros. Ou também 0,3 centímetros cúbicos, né? Também pode ser 0,3 centímetros cúbicos, depende da unidade que for colocada lá. Espero que a aula de hoje tenha ajudado você a entender um pouquinho mais a dilatação e contração dos líquidos e um grande abraço para vocês, muito obrigado por ter vindo até aqui, se veio até aqui, já, isso mesmo, já sabe, né? Dá um like, tá bom? E ajude esse canal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.